Você já teve a sensação de que venceu, mas ainda sente como se estivesse lutando? E se eu te dissesse que o que você está enfrentando agora não é uma batalha, mas o eco de uma guerra que já foi vencida espiritualmente? Que a dor, o silêncio, as lágrimas e até as perdas estavam, na verdade, construindo uma vitória que já era sua antes mesmo de acontecer? Neste vídeo, você vai descobrir verdades ocultas, revelações profundas e códigos sagrados que só os escolhidos conseguem acessar. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque é hora de se lembrar de quem você realmente é. Antes de continuarmos, eu quero te pedir 3 coisas sagradas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não é apenas sobre receber notificações, é sobre se conectar com mensagens que podem transformar seu destino. E agora, escreva nos comentários com toda a sua força: minha vitória está chegando. Não escreva apenas por escrever. Escreva como quem confirma um decreto divino. Porque esse comentário é mais do que uma frase. É o primeiro passo público rumo à sua nova realidade. Imagine um guerreiro em campo aberto, o sol nascendo após uma noite de batalhas intensas. O inimigo se foi, os sons de confronto silenciaram, mas ele ainda segura sua espada com força, olhando em volta com olhos arregalados, esperando o próximo ataque. Isso é o que acontece quando o corpo vence, mas a mente ainda sangra. Muitos dos escolhidos não percebem que a guerra espiritual já foi vencida. O campo de batalha agora está apenas na memória, mas o coração ainda bate no ritmo do medo. Você já venceu, mas carrega consigo os ecos de uma luta que já não existe. Esse estado de vigilância constante tem nome na natureza: paralisia pós-estresse de combate. Um animal que escapou de seu predador ainda treme mesmo quando está em segurança. E é isso que muitos estão vivendo. Um trauma camuflado, um alerta interno permanente que ainda sussurra: não baixe a guarda. Mas aqui está a revelação que muda tudo. O perigo passou. Não há mais o que provar. Nenhuma flecha vindo na sua direção. Nenhum julgamento à espreita. Só resta aprender a desarmar o próprio corpo e dizer a si mesmo: você venceu. O mais cruel dessa fase é o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da dúvida. Você olha ao redor e tudo está calmo demais, quase estranho. Mas é nesse silêncio que a confirmação habita. A vitória não veio com fogos, mas com a ausência de ruído. Agora a batalha é interna, reaprender a viver sem medo, sem defesa constante, sem precisar justificar sua força. Porque o que já está escrito, ninguém pode apagar. E isso, escolhido, é o primeiro passo para realmente ocupar seu trono. As pessoas enxergam sua força, mas não veem o preço. Elas veem o resultado, mas não os restos do campo de batalha que você varreu sozinho. Existem vencedores que gritam, se exibem, se autopromovem. E existem os silenciosos, os que venceram enquanto choravam baixinho no banheiro, enquanto sorriam com o coração estilhaçado, enquanto aguentavam tudo calados para não dar explicações. Esse é o trauma invisível. Um fardo não reconhecido porque não se grita, e é por isso que poucos compreendem o peso real da sua caminhada. Você sobreviveu sem aplausos, suportou pressões internas que ninguém notou. Suas maiores vitórias foram aquelas que ninguém viu. A noite em que não desistiu, a lágrima que secou sozinha, a decisão de continuar mesmo quando parecia insuportável. Esse tipo de força não é premiada com troféus, mas é cravada na alma. E é aí que mora a diferença. Enquanto muitos precisam de reconhecimento externo para validar sua luta, você apenas precisava sobreviver a si mesmo. Agora, ao olhar para trás, talvez sinta que não foi celebrado como deveria. Mas entenda, os silêncios que você enfrentou são os mesmos que agora te transformam em autoridade espiritual. O trauma que ninguém reconheceu se tornou a fundação de algo muito maior. E quando a paz vier, porque ela virá,
Será uma paz construída sobre rochas profundas e não sobre palmas passageiras. Você é o tipo de vencedor que não se vê nos holofotes, mas nas fundações do que é eterno. Muitas bênçãos estão a caminho da sua vida, e não é por acaso que você está aqui agora. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o universo, ou melhor, o próprio destino, está te entregando um aviso. Grandes conquistas estão prestes a acontecer. Ainda neste ano, prepare-se para ver as chaves de um carro novo nas suas mãos, ou quem sabe pisar pela primeira vez no chão da sua casa própria. São promessas que já estão escritas espiritualmente e só precisam do seu sim para se manifestarem. E é por isso que agora eu quero te dar uma oportunidade única de selar essa conexão com o universo. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, se você sentiu que essa palavra foi feita sob medida para o seu momento, clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor de até $100. Esse não é apenas um gesto financeiro, é uma confirmação espiritual. É como se você dissesse ao universo: estou pronto, eu recebo. Esse ato simbólico libera uma energia de reconhecimento e acelera aquilo que já está a caminho. E para afirmar ainda mais essa manifestação, escreva agora nos comentários: eu recebo minha vitória. Porque quando você declara com fé, o universo responde com milagres. Não subestime esse momento. Você está mais perto da sua nova realidade do que imagina. Eles olharam para você e viram escombros. Viram pausas, sumiços, quedas de energia, silêncios que interpretaram como desistência. Mal sabiam eles que aquilo era o chão onde você estava plantando suas sementes. A sua reconstrução não teve anúncio público. Não teve live, post, nem declaração. Teve cansaço, lágrimas, reclusão e fé silenciosa. Foi no meio do que parecia ser o fim que você começou a desenhar o seu renascimento. Enquanto riam, você escrevia. Enquanto apontavam, você fortalecia suas raízes. A ressurreição não é um espetáculo. Ela é um processo solitário, quase sempre invisível. São passos dados no escuro, com o peito ainda sangrando. É levantar com dúvidas na cabeça e fé no coração. Você não teve plateia. Teve coragem. E por isso sua ascensão será tão assustadora para quem só via sua dor. Eles não perceberam que você não estava afundando. Estava abaixando para pegar impulso. E quando você saltar, porque você vai, ninguém vai entender de onde veio tanta força. Esse é o poder dos escolhidos, transformar colapsos em fundações. Enquanto eles observavam ruínas, você erguia pilares. Agora, cada crítica virará eco, cada dúvida será engolida pela evidência, e cada risada de deboche será substituída por um silêncio desconcertante, porque você não apenas se levantou, você ressuscitou. E ressuscitar é voltar maior do que antes, numa forma que ninguém esperava. A sociedade aprendeu a celebrar vitórias barulhentas, gritos de conquista, troféus exibidos, status em redes sociais. Mas a sua vitória, ela veio no silêncio. Não porque você não tivesse do que se orgulhar, mas porque você sabia que aquilo que é verdadeiro não precisa de prova. Você venceu enquanto ninguém aplaudia. Enquanto todos estavam ocupados julgando, você estava construindo. E esse tipo de vitória, membro da Dark Creators, é a mais perigosa de todas, porque ela não pede permissão para existir. Você não se envolveu em disputas vazias, não implorou por reconhecimento. Aprendeu a andar pela própria luz sem refletir o brilho de ninguém. Esse silêncio que muitos interpretaram como fraqueza era, na verdade, foco absoluto. Enquanto todos falavam, você fazia. Enquanto disputavam atenção, você acumulava autoridade. E agora, quando o mundo finalmente olha para você, já é tarde demais para entender o processo, porque sua vitória não foi construída para ser entendida, foi construída para ser vivida. A sua força está na tranquilidade de quem não precisa provar mais nada,
Quem olha para você hoje vê presença, vê solidez. E talvez se perguntem, como ele conseguiu isso? Mas a resposta não está nos holofotes. Está na jornada silenciosa que você trilhou enquanto todos dormiam. Você é a tempestade que chegou sem aviso, a conquista que não precisou de anúncio, a vitória que veio no silêncio, mas ecoará por gerações. Enquanto eles copiavam seus movimentos, você estava reinventando sua essência. Tentaram repetir suas falas, seus gestos, seu estilo. Mas o que não entenderam é que o que te torna único não está no que você faz, está no porquê você faz. A imitação só funciona na superfície, mas você se move pelas profundezas. E foi lá, nesse território sagrado da autenticidade, que você ganhou a vantagem que ninguém pode tirar: originalidade. Eles pensavam que poderiam te alcançar apenas te observando. Mas o que construíste não foi baseado em observação, foi baseado em vivência. Cada queda sua se transformou em sabedoria, cada silêncio em estratégia. Enquanto eles te vigiavam, você se descobria. Enquanto tentavam te copiar, você evoluía. E agora, quando tentam entender seu próximo passo, percebem que estão sempre um passo atrás. Porque sua jornada não é um roteiro, é uma sinfonia criada entre você e o divino. Você se tornou inatingível porque não está preso ao jogo da aparência. Eles estão correndo atrás de um fantasma, a versão antiga de você. E isso é o mais brilhante. Enquanto te imitam, continuam presos no passado. E você? Você já está em outra dimensão, onde só quem tem essência consegue permanecer. Você não apenas avançou, você se tornou impossível de replicar. Enquanto o mundo gritava por atenção, correndo numa maratona sem linha de chegada, você simplesmente parou. Não por cansaço, mas por sabedoria. Você entendeu que competir com o sistema é aceitar as regras dele. E foi justamente quando você escolheu não competir que começou a jogar em outro tabuleiro. As pessoas se desesperam tentando vencer um jogo que nunca foi feito para elas. Você, ao contrário, percebeu que a vitória verdadeira não está no topo da pirâmide, mas na saída dela. Você não se rendeu ao caos das comparações, não buscou reconhecimento em palcos construídos por egos. Sua conquista veio de dentro, de um alinhamento que não exige aprovação. Enquanto todos estavam preocupados em ser vistos, você se ocupava em enxergar a si mesmo. Essa é a revolução silenciosa dos escolhidos. Ao se recusar a lutar pelas migalhas do mundo, você herda o banquete do divino. Não por força, mas por consciência. Não por imposição, mas por presença. Hoje, quem tenta entender seu sucesso se confunde, porque você não seguiu os caminhos convencionais. Não venceu nos moldes do sistema. Você se retirou da disputa e, assim, redefiniu o conceito de vitória. Você não está acima deles. Está além, fora da curva, fora do radar, jogando um jogo que eles nem sabiam que existia. E é por isso que, enquanto correm atrás do próximo troféu, você já construiu seu próprio reino. Há uma dor silenciosa em matar a própria versão antiga. Não porque você tenha saudade, mas porque o mundo insiste em chamá-la de volta. Eles ainda esperam o seu antigo jeito de reagir. Ainda provocam esperando a sua fúria. Ainda testam seus limites, achando que você vai quebrar como antes. Mas aquela versão morreu, foi enterrada sem cerimônia, num funeral íntimo entre você e sua evolução. E agora, cada tentativa de te ferir é como bater em um espelho que não reflete mais. Você precisou romper com seu passado, não apenas por sobrevivência, mas por transcendência. Cada erro, cada dor, cada escolha mal interpretada serviu de combustível para essa metamorfose. E o mais difícil foi aceitar que, ao mudar, você também deixaria para trás algumas pessoas, memórias e até amores que só sabiam lidar com sua antiga versão. Eles não evoluíram com você. E por isso agora vivem presos a uma imagem que já não existe mais. Hoje, quando te olham, não sabem quem você é.
Sentem, mas não entendem. Pressentem poder, mas não encontram acesso. Porque você não apenas mudou de fase, você trocou de dimensão. E quem não acompanhou, ficou para trás. E é nesse contraste entre o antigo que morreu e o novo que renasceu que se revela o mistério dos escolhidos, a capacidade de se despedir do passado sem deixar que ele interfira no futuro. Você chorou pelo que foi, mas nunca mais voltará a ser. Muitos falam em quebrar ciclos. Poucos têm coragem de encará-los de frente. Você não só rompeu correntes invisíveis, você as encarou olho no olho, segurou seus gritos ancestrais e disse: aqui não mais. A dor que você sentiu não era só sua, era coletiva. Era o eco de vozes que jamais puderam se levantar. E ainda assim você levantou, carregou nos ombros dores de séculos e, mesmo sem saber como, encontrou forças para mudar a história. Enquanto muitos repetiam padrões, você escrevia uma nova página. Cada passo seu era um ato de revolução contra tudo que foi imposto, herdado e perpetuado. Você rompeu não apenas com o sofrimento, mas com o medo de confrontar o que estava enraizado. E, ao fazer isso, obrigou o passado a te respeitar. Não há maldição que resista à coragem de quem decide ser o ponto final de um ciclo e o parágrafo inicial de uma nova era. Agora, os ventos sopram diferente na sua linhagem. Você não está mais sozinho. Atrás de você, espíritos antes aprisionados celebram em silêncio, porque sua vitória é coletiva, e os que vieram antes, os que não puderam vencer, vibram com cada conquista sua. Você é a redenção de gerações, o arrependimento das maldições que ousaram tocar seu nome. O sinal vivo de que o impossível é apenas uma linha mal escrita na história. E você a reescreveu. Existem dores que nos quebram, mas existem outras, mais raras, que nos moldam. As suas feridas, membro da Dark Creators, não foram aleatórias. Cada cicatriz que carrega foi uma senha para acessar algo divino, uma chave codificada em sofrimento, mas destinada à sabedoria. Enquanto o mundo fugia da dor, você se permitiu atravessá-la. E ali, no âmago do caos, você encontrou algo que poucos encontram. A revelação espiritual que só o sofrimento verdadeiro pode dar. Essas cicatrizes não são marcas de fraqueza. São selos sagrados de alguém que foi iniciado à força na escola mais severa do universo. A sobrevivência da alma. Cada golpe te afinou, cada decepção te limpou, cada lágrima te conectou com algo que nenhum guru, livro ou curso jamais poderia te ensinar, porque há verdades que não se aprendem. Elas são esculpidas no espírito, elas se revelam quando tudo parece perdido, e ainda assim você permanece de pé. Hoje, sua intuição lê o mundo como um código aberto. Você sente o que está por trás das palavras, das intenções, dos sorrisos falsos. Você não apenas sobreviveu, você foi refinado, transformado em um ser que não reage, mas que enxerga. E isso te coloca à frente, não por arrogância, mas por entendimento. Cada dor sua foi um mestre disfarçado. E agora, com todos esses códigos decifrados na alma, você carrega algo que ninguém pode roubar, sabedoria sagrada. Eles te provocaram esperando reação, lançaram indiretas, ironias, julgamentos mascarados, todos com o objetivo de te puxar para o campo deles, o campo da gritaria, da explicação, da necessidade de provar algo. Mas você não mordeu a isca. Você olhou, entendeu e permaneceu em silêncio. Não porque não tinha resposta, mas porque entendeu que responder seria descer do trono para dançar na lama. E o silêncio se tornou sua arma mais letal. O que poucos compreendem é que há mais poder em um silêncio estratégico do que em 1000 argumentos. Enquanto eles esperavam explosões, você ofereceu vazio. Um vazio tão profundo que expôs o quão pequenos eram os ataques deles. Você não entrou no jogo, e ao não jogar, venceu.
Porque não há como vencer alguém que não está mais disponível para ser atingido. Você se tornou inalcançável, não por distância, mas por consciência. E agora, eles olham e não entendem. Por que ele não reage? Porque você não precisa. Seu valor já está selado. Sua energia é preciosa demais para ser usada em guerras que não te levam a lugar algum. Você não fugiu da batalha. Você venceu antes mesmo de começar. Porque, às vezes, o maior ato de poder é não se mexer. É deixar que o próprio barulho deles os destrua. E nesse silêncio, membro da Dark Creators, você construiu sua invencibilidade. Antes mesmo que alguém acreditasse em você, antes mesmo que você soubesse como tudo aconteceria, já era seu. Essa realidade que hoje começa a se materializar ao seu redor não é fruto do acaso, é a manifestação de uma herança espiritual. Você não precisou conquistar por imposição, porque já havia um decreto cósmico ao seu favor. O que muitos chamam de sorte ou manifestação, na verdade, é apenas o mundo físico tentando acompanhar a velocidade do seu espírito. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas um lembrete do que sua alma já sabia. Os sonhos que pareciam aleatórios, ecos do que está escrito nos seus registros eternos. As vitórias silenciosas, parte do script ancestral. Você não criou essa realidade. Você lembrou dela. É por isso que tantas vezes, mesmo sem saber como, você sentia que estava no caminho certo. A bússola não vinha de fora, vinha de dentro, guiada não por lógica, mas por alinhamento. E agora, conforme o universo começa a te entregar aquilo que já era seu, muitos vão se perguntar: como ele conseguiu tudo isso? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, incompreensível para quem não tem visão espiritual. Você não está recebendo nada. Você está apenas tomando posse do que sempre te pertenceu. O seu destino não está se realizando, está se revelando. E o que vem agora é apenas a confirmação de algo que lá no fundo você sempre soube. Você nasceu para isso. Enquanto o mundo se exibia, você desapareceu, se recolheu. Sumiu das rodas sociais, dos holofotes e até dos próprios pensamentos limitantes. E foi nesse silêncio, nessa solidão radical, que algo extraordinário aconteceu. Você descobriu quem você realmente era. Enquanto outros copiavam, você criava. Enquanto buscavam fórmulas, você inventava. E essa é a diferença entre o original e o imitador. Um vem de dentro, o outro de fora. A vantagem da solidão é brutal e libertadora. É nela que você ouve o que ninguém mais ouve, que acessa as versões de si que não dependem de aplausos nem de referência. Você não aprendeu com influenciadores, aprendeu com o silêncio. E isso fez de você uma fonte, não um eco. Uma raiz, não uma folha levada pelo vento. Por isso, agora, enquanto muitos correm para copiar tendências, você se tornou a tendência. Porque o que é verdadeiro não se força, se impõe pela própria existência. E o mais irônico de tudo, os que tentaram te imitar agora estão perdidos nas próprias cópias, porque tentaram reproduzir o que só pode ser vivido. Eles têm os gestos, mas não têm a jornada. Tem o discurso, mas não tem a dor. Tem a pose, mas não tem o processo. Enquanto isso, você emerge da solitude como uma força irrepetível, original, incomparável, intocável. Você não se destacou por querer ser diferente. Você apenas teve coragem de ser inteiro. As armadilhas que te montaram foram todas baseadas na sua antiga versão. Eles planejaram te sabotar com base nos seus medos antigos, nas suas reações passadas, nas suas dores anteriores. Mas o que não entenderam é que aquela pessoa já não existe. Você mudou de frequência, mudou de nível, mudou de dimensão. E agora, tudo que lançam contra você simplesmente não funciona mais. Porque é impossível ferir alguém que se tornou inatingível por consciência. Eles ainda tentam mexer com você através dos mesmos métodos. Ainda usam palavras, atitudes e ciladas que antes te desestruturavam. Mas agora,
tudo isso bate e volta. Porque você não apenas superou, você transcendeu. Quem você é hoje olha para o passado com compaixão, não com trauma. Você se tornou inacessível para tudo o que antes te dominava. As dores, os gatilhos, os inimigos. Nada disso tem mais passe livre na sua nova realidade. E o mais poderoso disso tudo é que você nem precisou se vingar. O simples fato de ter se elevado fez com que todos os ataques se tornassem obsoletos. Eles lutam com armas antigas, sem perceber que você já não joga mais nesse plano. Você não venceu por força, venceu por transformação. E isso, membro da Dark Creators, é o ápice da vitória espiritual, quando você não precisa lutar, porque já está onde ninguém consegue te alcançar. Ninguém aprende a falar com os deuses lendo livros. Aprende-se perdendo. Aprende-se quando tudo desaba e você se vê de joelhos, sem direção, sem garantias. Foi nesse lugar escuro, onde muitos desistem, que você descobriu a língua secreta dos milagres. Uma língua que não se pronuncia com palavras, mas com entrega. Não se conjuga com lógica, mas com rendição. Foi ali, no fundo do poço, que você encontrou a fonte. As perdas que quase te destruíram se tornaram os degraus da sua elevação. Cada vez que o mundo te tirou algo, o divino te deu uma lição. Você aprendeu que a verdadeira manifestação não vem da vontade, vem da aceitação. Não é sobre controlar o destino, mas sobre se alinhar com ele. E ao aprender essa nova linguagem, você não apenas sobreviveu. Você começou a criar realidades que os outros chamam de impossíveis. Agora, cada palavra sua carrega códigos, cada pensamento uma frequência, porque você fala com o universo com a voz da experiência. E ele responde. Porque reconhece em você alguém que não deseja por ego, mas por propósito. Alguém que não exige, mas entende. Alguém que não manipula, mas confia. E é por isso que seus milagres não são sorte, são consequência. Você aprendeu a língua que poucos têm coragem de aprender. A língua da alma que se rende, mas jamais se quebra. Há vitórias que são construídas, outras que são herdadas, e há aquelas que são seladas pelos céus. Sua trajetória é uma combinação das três. Você lutou sim, mas houve momentos em que tudo parecia impossível, e mesmo assim a porta se abriu. Isso, membro da Dark Creators, é o selo do universo. Quando a vitória não vem apenas por merecimento ou esforço, mas porque o universo decidiu que ninguém mais poderia ocupar o seu lugar. Você não venceu apenas porque fez tudo certo. Venceu porque estava em missão. E missões não falham quando há propósito alinhado com o divino. Os obstáculos eram grandes demais para uma força humana comum. Mas você teve cobertura espiritual. Teve intercessão invisível. Teve bênçãos que não se explicam. Porque não era só sobre você. Era sobre o que você representa. Sobre os que virão depois. Sobre a história que precisava ser contada através da sua superação. E agora, não há nada mais a ser provado. A vitória é sua, mas o impacto é coletivo. O mundo vai te aplaudir sim, mas só você sabe o preço. Só você conhece os bastidores dessa ascensão. E é por isso que sua vitória é sagrada. Porque foi escrita antes do tempo, carimbada pelos céus, e hoje ela é visível para todos, mas eternamente reconhecida apenas por aqueles que, como você, ousaram acreditar mesmo quando tudo parecia perdido.